Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço e convidá-los a mais uma análise, reflexão e leitura dos textos bíblicos, hoje lá em Mateus capítulo 21, onde Mateus vai falar a respeito da entrada triunfal, ou seja, a entrada vitoriosa de Jesus em Jerusalém, que de vitoriosa não tem nada, não é verdade? Mas, senhoras e senhores, já gostaria de adiantar que esse texto aqui também revela bastante o porquê Jesus se deu mal, né? E eu adianto dizendo que Jesus se deu mal por quê? Porque Jesus queria cumprir a profecia, né, de pessoas, de profetas que haviam profetizado tais ações que ele viria a ter no seu tempo, né? Ou seja, as ações que ele tinha era baseada no que os profetas antes havia profetizado, né, a respeito de Yahvé, do Deus que eles acreditavam, mas a diferença é que eles não tinham autoridade para profetizar nada. Por quê? Porque o profeta daquela época ele não tinha autoridade de verdade. Ele era mais um praguejador, um cara que desejava, que jogava praga, um futurista, né? Mas ele não era um uma pessoa com autoridade de verdade. O sacerdote tinha autoridade, o escriba tinha autoridade, o fariseu tinha autoridade, mas o profeta, na maioria das vezes, não, certo? Então, Jesus tentar cumprir profecias nesse sentido, ele estaria sendo uma pedra de tropeço para ele mesmo, certo? Aí o texto vai dizer o seguinte, olha só, quando se aproximaram Jesus de Jerusalém, Mateus capítulo 21, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, o Monte das Oliveiras, enviou Jesus seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei-a e a trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe: O Senhor precisa deles, e logo enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Aí te vem o teu rei humilde montado no jumento, com um jumentinho de cria, animal de carne. Então, o que Jesus está fazendo aqui? Jesus, ele está basicamente, senhoras e senhores, cumprindo a profecia de Jeremias, certo? A profecia de Zacarias, que vai dizer para a filha de Sião, ou seja, para o povo de Jerusalém, lá no capítulo 9 de Zacarias, o seguinte: Alegra-te muito, filha de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo, salvador, humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Certo? Destruirei os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, os arcos de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações e o domínio estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até as extremidades da terra. Então era exatamente o que Jesus vinha fazer: destruir as riquezas de Jerusalém, as autoridades de Jerusalém e dominar o máximo que ele pudesse de territórios ali, certo? Então, senhoras e senhores, Jesus se deu mal por quê? Porque o povo de Jerusalém, além de não gostar de profeta, não via autoridade nenhuma de profeta. Então, profeta não tinha o poder de decidir quem seria rei de uma nação ou não. O profeta era só visto como um louco, um praguejador, uma pessoa que joga praga, que deseja, só apenas deseja, né? Mas não tem poder absoluto, não tem poder real, material, certo? A não ser as suas palavras, seus pensamentos, seus desejos, que não se cumprem porque ele não tem poder para cumprir. Então, Jesus, ele resolve fazer a entrada dele triunfal em Jerusalém, sofrer tudo aquilo que ele resolveu sofrer, para cumprir as profecias de profetas que não tinham poder para que as suas profecias se tornassem realidade. Então Jesus entra no templo de Jerusalém, resolve invadir o templo de Jerusalém, pede para os discípulos dele roubar uma jumenta lá, ou pegar uma jumenta para ele lá, pega essa jumenta para ele, os seus discípulos. Ele entra dentro de Jerusalém, anunciando para o povo de Jerusalém que ele estava cumprindo a profecia do profeta Zacarias. Portanto, ele agora, porque ele decidiu cumprir as profecias e que o profeta Isaías decidiu, e o profeta Isaías nem tinha autoridade para decidir nada, que agora o próximo rei de Jerusalém viria montado num jumento, certo? E no caso seria ele. Aí o texto vai continuar dizendo: E nos discípulos, tendo feito como Jesus ordenara, trouxeram o jumento e o jumentinho e puseram em cima dele as suas vestes, e sobre ele Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvore, espalhando-as pela estrada. As multidões, tanto as que o precediam, quanto as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor.
Hosana na maiores alturas. Então a multidão que vinha seguindo Jesus, vinha basicamente louvando a ele, né, honrando ele, dizendo que ele vinha em nome do Senhor, né? Ou seja, que vinha em nome do rei, porque em nome do Senhor aqui, em nome do rei, né? Aí ele vai dizer, e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade alvoroçou e perguntavam, quem é este? E as multidões clamavam, este é o profeta, Jesus de Nazaré da Galiléia. Então, as multidões, as pessoas em Jerusalém ficaram preocupadas com aquele homem vindo até Jerusalém, dizendo que iria cumprir a profecia dos profetas Zacarias, que dizia que ele iria ser rei, um rei humilde, montado no jumento. A população de Jerusalém fica alvoroçada, preocupada, né? Por quê? Porque primeiro ela não gosta de profeta, porque profeta é tudo louco, né? Acha que tem poder, acha que tem autoridade, então acha que por causa da profecia dele, por causa do que ele crê, né, as coisas vão acontecer. Então é ele que vai decidir os rumos da nação, né, não os reis, não os juízes, não as autoridades legítimas, né, porque profeta não manda nada, né. Aí o texto vai assumir, né, que a população que seguia ele vinha dizendo que ele era o quê? Profeta. Ou seja, até esse momento a população que seguia ele ainda não via ele como filho de Deus, como Cristo, como rei de Jerusalém, certo? Mas sim como simples profeta, até porque ele ficava citando profecias e dizendo que estava cumprindo essas profecias. E o texto vai dizer, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Expulsou todos que ali vendiam e compravam. Não expulsou só quem vendia, expulsou também quem comprava. Também derrubou a mesa dos cambistas e a cadeira dos que vendiam pombas. Ou seja, expulsou do templo de Jerusalém as pessoas que vendiam animais para sacrifício do perdão dos pecados, que era o que a lei de Moisés mandava, certo? Ou seja, estavam seguindo a lei corretamente, certo? Por isso vendiam pombas no templo. Mas Jesus disse que veio para cumprir as leis de Yahvé, mas expulsa essas pessoas que vendiam esses animais aí, que o pombinho era os animais mais baratos para as pessoas que não tinham tanta condição econômica. Tanto que a mãe de Jesus, quando ele era novinho, foi em Jerusalém sacrificar animais para perdão dos pecados de Jesus, e era um pombinho, certo? Ou seja, era normal em Jerusalém você comprar pombinho para sacrifício de animais de pecado, para comprar pombinho para sacrifício, né, para perdão dos pecados, para sacrificar para perdão dos pecados. Aí, veja bem, o texto vai dizer, e disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, e vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Então, mais uma vez, ele está citando aqui a profecia, né, do profeta Isaías, que profetizou no capítulo 56, versículo 7, o seguinte, também levarei o meu santo monte, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, o templo de Jerusalém era a casa de oração, era o que o profeta Isaías tinha profetizado, que seria chamado, e essa profecia que ele acertou, que seria ser chamado casa de oração, porque era a casa de Deus, a casa de Yahvé. Então, todas as pessoas deveriam que ir no templo de Jerusalém, entregar os seus holocaustos lá, ou seja, o sacrifício de animais para perdão dos pecados no templo de Jerusalém. Portanto, vender pombinhos e vender animais no templo de Jerusalém fazia parte da doutrina das leis de Yahvé, de Moisés, certo? Então, quando Jesus vem perdoar pecados, né, ele está cometendo um grande erro, por quê? Porque mesmo o templo de Jerusalém sendo chamado a casa de oração, as pessoas que vão lá, ela ainda tem que levar o holocausto. O holocausto é o quê? Sacrifício de animais, né? Os animais sacrificados. Então, quando Jesus perdoa pecados ou expulsa as pessoas que estão vendendo animais para sacrifício no templo, ele está quebrando a verdadeira lei de Moisés, né? Que não tem nada a ver com a nova aliança de Jeremias, porque a nova aliança de Jeremias é fazer com que a lei da antiga aliança, que é sacrifício de animais para perdão dos pecados, circuncisão, etc. e tal, seja imprimido na mente e no coração do povo. Então, ou seja, que o povo continue ir no templo de Jerusalém, independente do governante que esteja lá, mas continue levando sacrifício. Porque está escrito assim na lei, essa é a lei. Você vai continuar usando a casa de oração, que é o templo, né? Que aqui Jesus vai chamar de reino dos céus, né? Para levar o sacrifício de animais lá. Então, ou seja, Jesus, mesmo ele sendo líder, né? Mesmo ele sendo rei, ele não pode perdoar pecados. Por quê? Porque a própria lei e a própria profecia que ele diz que vem para cumprir, dos profetas antigos, diziam que as pessoas, mesmo na nova aliança, as pessoas não abandonariam a velha aliança, né?
que a nova aliança nada mais era do que um novo selamento da velha aliança. Ou seja, as pessoas ainda continuariam tendo que ir ao templo, levar holocaustos, sacrifícios lá e ofertas lá, certo? Então, Jesus, ele foi pedra no seu próprio sapato, né? Aí o texto vai dizer assim, várias advertências de Jesus, né? Lá no capítulo 23. E o que é muito interessante desse texto aqui, senhoras e senhores, é que ele vai dizer para os escribas e fariseus, né, que os escribas e fariseus estão fechando as portas do reino dos céus, ou seja, estão fechando a porta do templo de Jerusalém, dizendo que não é mais para jurar pelo altar, né, e sim jurar pela oferta, porque o altar não tem mais valor, justamente por quê? Porque Jesus está sobre o altar ali. Então, se eles jurarem sobre o altar, eles vão estar jurando sobre Jesus também. E os sacerdotes não viam Jesus como autoridade. Até porque Jesus perdoava pecados, né? Isso fazia o quê? Fazia com que a lei de Moisés, que era de animais para perdão dos pecados, ficasse obsoleta, não tivesse valor algum. Entende, senhoras e senhores? Então, quando o texto vai dizer em Mateus, né, capítulo 26, né, que os fariseus estão fechando as portas do reino dos céus, impedindo com que não entrando e não impedindo com que as pessoas entrem, impedindo com que as pessoas passem a frequentar agora o templo de Jerusalém enquanto Jesus está lá. Por quê? Porque Jesus está se colocando-se como autoridade maior lá, e todas as pessoas que jurarem pelo altar lá, elas vão ficar obrigadas a jurar por Jesus também que está sobre o altar. Então, eles estão tirando todo o valor que o templo tinha antes. Por quê? Porque Jesus está pervertendo, né, a essência do templo de Jerusalém, por que os judeus acreditavam, certo? Então, por isso que os sacerdotes vão... Por isso que o templo de Jerusalém vai ser destruído 70 depois de Cristo. Por quê? Porque Roma precisa cortar o problema pela raiz. Né? Porque qual que é a raiz do problema? É o templo de Jerusalém, porque sempre aparece um profeta do qual o povo de Jerusalém não gosta, que vem cumprir essas tais profecias aí, né? Mas ao mesmo tempo que parece que está cumprindo essas profecias aí, está jogando um jogo sujo. Por quê? Porque diz que vem cumprir as profecias, mas, né, vem pervertendo a lei. Ou seja, como Jesus está fazendo aqui, impedindo que as pessoas sacrifiquem animais para perdão dos pecados, né? E outras coisas, né? Quebrando a lei do sábado, por exemplo, né? Então, Roma precisa destruir o templo de Jerusalém. Por quê? Porque destruir o templo de Jerusalém é atacar o mal pela raiz, certo? Então, para que o povo de Jerusalém não passe a viver com medo, né, desses profetas que vêm, ou esses enviados em nome desses profetas, que cumprir essas tais profecias, né, venham reinar sobre o templo de Jerusalém, colocando como se fosse Deus, né, porque Jesus se colocava como se fosse Deus, né, se apresentava como se ele fosse basicamente Deus, né. Então, destruindo o templo de Jerusalém, acaba com a governança do Messias, que nada mais é do que o cara que vem dar o golpe de Estado em Jerusalém, certo? Por quê? Porque ele pretende governar a partir do templo de Jerusalém. Então derruba o templo de Jerusalém, que é a casa de oração dele, então ele não tem lugar mais para estabelecer o seu poder, né? Principalmente de forma simbólica. Né? Então a destruição do templo de Jerusalém 70 depois de Cristo é acabar com o ciclo, né, de ressurreição do Messias, que qualquer lugar que você vê o nome Messias, você vai ver golpe de Estado, você vai ver matança, você vai ver terror, autoritarismo, né? Então, senhoras e senhores, veja bem, Jesus, ele não era aceito, né, pelo povo de Jerusalém porque ele era profeta, né? E o povo de Jerusalém matava os profetas na antiguidade. Justamente por quê? Porque profeta não tinha autoridade nenhuma para ficar profetizando nada, certo? As leis que o povo precisava já tinham sido estabelecidas por um profeta, né, chamado Moisés, né? Mas o povo de Jerusalém não dava tanta credibilidade para profeta assim, certo? Não depositava sua confiança em profeta, certo? Tanto que o povo de Jerusalém, né, ele costumava não adorar Yahvé, adorava a rainha dos céus, oferecia sacrifício para outros deuses, né? Mas Jesus, como profeta, vem estabelecer, né, essa monolatria para esse povo de Jerusalém, obrigando eles a adorar o Deus dele, Yahvé, como o único Deus, né? E o povo de Jerusalém só quer apenas viver a vida dele, adorar o Deus que quiser, etc e tal, sem depender do que Jesus acha, certo? Então, Jesus, ele foi a própria pedra no sapato dele,
Por quê? Porque ele queria cumprir profecia de profetas que não tinham poder nenhum, não tinha nenhuma força para oferecer ele concretamente.